Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a opinião dos jornalistas da Globo aqui, que é que o governo Lula já acabou, né? Segundo o Merval Pereira, está dizendo aqui, ó, para o Congresso o governo Lula já acabou. Ele está se referindo à pesquisa que mostra que os deputados não acreditam mais no governo Lula, mas também o enfrentamento direto desses deputados com o governo Lula, que mostra que eles estão realmente abandonando o barco, ninguém mais tem interesse em fazer parte do governo Lula, né? E o mais curioso disso é que você vai vendo aqui, tem outras pessoas também. A Amanda Klein também fala aqui que o Centrão está ameaçando debandada, está saindo do governo Lula. Tem aqui um quadrozinho da Globo News que fala basicamente a mesma coisa. E aí, o curioso dessa história é que você chega nesse artigo aqui da Marília Hermínia Tavares, em que ela fala que não, o problema é que o povo brasileiro elegeu um presidente de esquerda e um congresso de direita, e é por isso que é o problema do Lula. Eu diria o seguinte, né? O povo brasileiro realmente é mais de direita, não tenha dúvida nenhuma. A grande dúvida é como é que esse povo de direita elegeu o Lula, né? Pois é, esse é que é o problema. Essa notícia foi sugerida por Nagumo, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Merval Pereira fala aqui ó, que a tática do governo de jogar os congressistas contra a opinião pública nunca funcionou. O governo está tentando isso, dizendo que não, que o Congresso está gastando demais, que o Congresso quer favorecer os ricos e não sei o que lá e coisa e tal. E a verdade é que esse tipo de coisa nunca funcionou, por vários motivos, né? Primeiro, que o Congresso não vai estar nas eleições de 2026, vai ser os congressistas especificamente. E segundo, que todo mundo sabe que essa parada de imposto sobre o mais rico, IOF não é imposto de rico, IOF é imposto que todo mundo paga. Aumentar imposto é impopular em qualquer lugar, né? E aí, ele fala aqui da pesquisa da Quaest, a gente já falou sobre essa pesquisa hoje, que mostra que os deputados têm uma visão muito negativa do governo Lula. E pela pesquisa, o governo Lula não vai ter nenhuma boa vontade do Congresso. Eu concordo com isso, é lógico, o governo Lula é um governo transplantado, é um governo que não tem coração, nem a população apoia o governo Lula. Nem quem votou no Lula apoia o governo Lula, né? Aparentemente, pelas pesquisas, o governo não terá boa vontade do Congresso. Sabia-se que o Congresso era de oposição, de centro-direita, mas não havia ideia de que os parlamentares considerassem tão medíocre o governo Lula. Ah, fala sério, pô. Desde o início, esse governo é mais medíocre de todos, né? E não tem como reconciliar um Congresso que está de má vontade com o governo. Esse é o ponto que eu falo também. A gente tem a notícia de que o Hugo Mota vai conversar com o Alexandre de Moraes lá no Gilmar Palusa. Os dois estão lá em Lisboa. E vamos ver o que vai dar essa negociação. Eu não acho que tenha conciliação aí, não. Vamos ver. O Merval Pereira pensa como eu. Não tem volta. Esse negócio aqui, um lado vai ganhar, um lado vai perder. A única chance do governo recuperar já não funciona mais. Os cargos, né? O governo sempre atraiu o Congresso, os partidos do Congresso, oferecendo cargos e oferecendo emendas. E ultimamente não consegue mais isso. E a situação de penúria do governo Lula é tal, o Lula deu tanto dinheiro para os amiguinhos dele do PT, porque a esquerda estava há muito tempo sem ficar no poder, né? Então estava cheio de boquinha, cheio de gente querendo mamar na teta do governo, da esquerda. O Lula saiu distribuindo cargo para esse pessoal todo, e aí ficou, não tinha dinheiro para dar para o pessoal dos partidos, né? Ficou essa situação que o governo Lula não consegue favorecer ninguém. Ele comprava os partidos com cargos e com emendas. Só que as emendas agora ele não pode também, porque o Dino bloqueou todo. Eu falei para vocês, o Dino sacaneou o Lula com essa história, né? O cargo não é mais algo que faça um político mudar de ideia. Mais do que isso, um cargo no início do governo até valia alguma coisa. Por quê? Porque o cara pega o cargo, sei lá, um ministério XYZ, e ele vai ter 4 anos pela frente para fazer um monte de projeto ali, um monte de roubalheira ali. Não tem ilusões, tá? Quando você fala de dar um ministério para uma pessoa, ministério é dinheiro, amigo. O pessoal vê como dinheiro em caixa. Eles vão fazer um monte de projeto com um monte de corrupção, um monte de 30% entrando ali por trás e vão ganhar dinheiro. É isso que os parlamentares pensam, né? Então é lógico que eles queriam ministérios no início do governo. O problema é que você vai chegando perto da eleição, quando é um governo que você vê, esse governo que não tem apoio nenhum, coisa e tal, que não consegue andar com nada, vai chegando perto da eleição, o que o parlamentar pensa? Pô, tudo bem, eu adoro o dinheiro, mas eu prefiro mais me reeleger. Me reeleger é mais importante que o dinheiro. E não está tendo tanto dinheiro assim, porque o governo Lula é um governo quebrado. O governo Lula gastou tanto dinheiro para pagar pela própria eleição, para pagar por os cupincha que ajudaram ele, que não sobrou dinheiro para nada, né?
Acredito que o governo Lula, para esse Congresso, está acabado. Quem está falando isso é o Merval Pereira. Eu acho que esse governo Lula já começou acabado, mas enfim. Os parlamentares se preparam para eleger um novo presidente em 2026 no lugar de Lula. Adivinhou, né? Pois é, exatamente. A tática do governo de jogar os congressistas contra a opinião pública nunca funcionou, na verdade. Olha só voltando aqui um pouquinho, se preparam para eleger um novo presidente em 2026 no lugar do Lula. Por que não antes, pô? Faz o impeachment desse cara de uma vez, faz o impeachment do Alckmin também, porra. Faz uma votação muito melhor. Ainda é o Congresso que escolhe agora. Por mais que se possa criticar o Congresso, não se pode abrir mão dele. Você está dizendo aqui que esse negócio de jogar o Congresso contra a opinião pública nunca funcionou, na verdade. Já foi tentado inúmeras vezes, né? Uma das peças fundamentais da democracia, não se pode anulá-lo dizendo que é um poder que só trata dos ricos. Porque não é um poder que quer se reeleger. E ele sabe que se quisesse dinheiro de rico, teria aceitado os cargos do Lula para pegar dinheiro do governo Lula. Não é esse o problema. Os congressistas já estão em modo de reeleição. É que eles sabem que esse papo de aumentar imposto só cola com a extrema esquerda. Só a extrema esquerda que tem esse desvio mental, que achar que tributar IOF não vai afetar o pobre. Todo imposto afeta todo mundo, né? Vamos ficar com um presidente isolado ou que quer anular o Congresso não faz sentido. Não é assim que a banda toca na democracia. O governo precisa encontrar uma saída. E Lula fez bem em recorrer ao STF na questão do IOF. Aí eu já discordo dele aqui, né? Porque tem razão, é uma questão delicada. O STF vai tentar uma conciliação. Aí que está o problema. Eu não acho que vai ter conciliação nessa história. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A Amanda Klein fala aqui, ó, Centrão ameaça debandada. O que ela está dizendo aqui é que essa crise do IOF, os partidos mais ao centro querem sair do governo Lula, mas eles já queriam sair antes, tá? Essa crise do IOF só explicitou as coisas. Estava todo mundo querendo sair do governo Lula, porque o governo Lula é um governo que está fadado ao fracasso. Daqui para frente é só piorar a situação, né? E o pessoal já fala em prazo para sair do governo, em agosto, não sei o que lá. A debandada já está certa. A única fonte de união que tinha, que era o Alcolumbre, que ainda tinha uma tentativa de unir o governo com a União Brasil, já abriu mão, já saiu fora também. Agora, o que eles estão dizendo aqui é que, por outro lado, o Rui Costa e o Haddad se entenderam, né? Ou seja, é isso que o Lula está tentando com essa virada à esquerda dele. A ideia do Lula é essa. Eu falei para vocês, essa virada à esquerda, ele está querendo manter pelo menos o apoio da esquerda, porque até isso ele estava perdendo. Então, pelo menos manter o apoio da esquerda, ele sabe que vai perder o centro, que vai perder a direita, e com isso vai perder a eleição em 2026, mas mantém a esquerda junta e, de quebra, pode tentar um golpe tipo Venezuela, né? Esse que é o grande temor no final das contas, né? Aqui tem um trechozinho aqui da Globo News, do Estúdio I, falando sobre, aqui, ó, é um ambiente horroroso, ninguém está disposto a ter condescendência com Lula. Ué, mas tem que ter condescendência com Lula? Que mané é condescendência com Lula? O Lula não era o bambambam, que ia chegar, que ia resolver todos os problemas, que ia acabar com os problemas, que ia gerar picanha e cervejinha para todo mundo, né? Já estão partindo para 2026, achando que o Lula está fora. É exatamente isso. Porque já viram que o governo Lula já está fora, já não tem chance nenhuma, né? O Lula já caiu abaixo de 40% de aprovação, o que é sinal de que ele não tem chance ano que vem. Eu vou tocar só um pouquinho aqui, não vou tocar o trecho todo não, porque é muito longo esse trecho aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Pesquisa da Quest, que saiu sobre o que o Congresso acha dos congressistas, é muito clara. Sim. É um ambiente horroroso. Ninguém está disposto a ter condescendência com Lula, com o governo, coisa nenhuma. Já estão partindo para 2026 e achando que o Lula tá fora, né? Então, eu acho que isso é claro, e vai ser difícil o governo se livrar disso. Agora, o fato dele falar que em Congresso e não no Hugo Mota... O Lula está com problemas nessa história, mas sempre teve, tá? A verdade é essa, o Lula conseguiu comprar os congressistas durante um tempo, mas não por muito tempo. Aí tem essa coluna aqui da Maria Hermínia Tavares falando o seguinte, ó, sem mágicas no Brasil real. E ela fala algumas coisas aqui que eu concordo plenamente. Aqui, ó, o conflito entre o Executivo e o Congresso sobre o aumento do IOF põe a nu as tensões de várias origens. De um lado, trata-se do capítulo de rearranjo das relações entre os poderes, requerido por mudanças nas respectivas forças e coisa e tal. É aquilo que eu falo para vocês. Durante o governo Bolsonaro, o pessoal jogou muito para dar mais poder para o Congresso, justamente para anular o poder do Bolsonaro. Eles achavam ótimo. Não, bota mais poder para o Congresso, que aí o Bolsonaro tem menos poder.
Qual o resultado disso? O Congresso ganhou mais poder. O Congresso hoje tem as emendas todas lá, o orçamento impositivo, um monte de coisa. E olha só, isso foi até o próprio Bolsonaro que incentivou isso. Por quê? Porque o Bolsonaro, vocês sabem, foi congressista por muito tempo. Ele tem muito essa visão da importância do Congresso, né? Então, toda essa coisa não foi por acaso. O Bolsonaro queria isso também. E o pessoal da oposição, na época, a esquerda, que na época era oposição, queria justamente tirar poder do Bolsonaro, então ótimo, deram poder para o Congresso. Agora que o Lula é o presidente, o Lula, pô, como é que pode? Agora eu não consigo mais mandar mais nada? Pois é, exatamente. O Bolsonaro promoveu mudanças que são mudanças definitivas no Brasil, né? A outra fonte de tensão é a política, e vem do fato de que o presidente Lula, de centro-esquerda, ser minoritário no Congresso e, por consequência, depender de uma coalizão de governo com grande participação de partidos da direita mais pragmática, né? E aí ele fala aqui que coalizões congressuais heterogêneas são difíceis de disciplinar, especialmente quando o governo deixa de contar com alguns instrumentos para ganhar o apoio de parlamentares. Não tem dinheiro para pagar, né? De toda forma, apesar das importantes derrotas sofridas pelo governo no Congresso, ele diz que o Congresso ainda apoiou o governo até aqui, mas é o que eu falo para vocês. No início do governo, valia a pena para o congressista apoiar o governo, porque ainda tinha, né, alguma coisa para ganhar com isso. Agora não tem mais nada para ganhar, né? Agora, além disso, é inegável que uma base congressual que inclua a direita pragmática limita o alcance das políticas de mudança ao gosto da esquerda. A discussão sobre o ajuste fiscal e uma reforma progressiva de imposto de renda bem o demonstram. De toda forma, convém ter em mente duas realidades. Uma é que o conservadorismo do Congresso não é efeito espúrio de um sistema eleitoral que perverta a representação, mas das inclinações do eleitorado. É o que eu tenho falado aqui. O eleitorado brasileiro é muito conservador, é muito religioso, por isso elegeu um Congresso mais à direita. E a tendência é isso aumentar daqui para frente. Né? A grande questão dessa história é como é que esse mesmo eleitorado conservador elegeu o Lula, né? Porque não faz sentido, você concorda comigo? Eu concordo que o eleitorado é mais conservador, por isso fez um Congresso conservador. Agora, por que não fez um presidente conservador? A explicação que eu tenho para isso é muito simples. O STF botou o dedão na balança lá. As propagandas, só podia propaganda de um lado, fake news da esquerda estava tudo liberado, fake news da direita cancela tudo, proíbe tudo, tira, multa, proíbe, não sei o que lá. Isso é botar o dedão na balança, né? Fizeram de tudo, todo possível, com a ajuda da Rede Globo, com a ajuda dos meios de comunicação para bombardear Bolsonaro 24/7. Eles criaram essa estrovenga que o Lula está metido. Mas foi isso que eles fizeram também lá nos Estados Unidos, elegeram o Biden também numa situação similar. E é um desespero da esquerda com essa perda de popularidade que não tem jeito. É inevitável. Ganharam mais um mandato do Lula? Ganharam, mas não vai levar a nada, isso ao contrário. Vai só queimar mais o filme da esquerda, como o Biden queimou nos Estados Unidos, como o Alberto Fernandes queimou na Argentina, né? Aqui, ó, enfim, o que ela fala aqui, ela tem razão nessa história. A questão toda é essa. E o Lula? Por que esse eleitorado conservador elegeu o Lula? Se você está dizendo que o Congresso ser de direita não é espúrio porque ele representa a sociedade brasileira que é de direita, então você quer dizer que o Lula é espúrio, né? Porque ele não representa a sociedade brasileira de direita, né? Pois bem, e aí você tem outras indicações disso. Tem essa matéria aqui que mostra como é que o engajamento da direita nas redes supera a esquerda, o centro e o centrão juntos. Ou seja, você pode somar todas as forças políticas do Brasil, a direita ganha com muita folga em termos de interação nas redes sociais. Isso representa a totalidade dos brasileiros? Não representa. As pessoas que estão nas redes sociais não são a totalidade dos brasileiros, como eu já falei para vocês, tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente que não está interessada em política, que nem discute política nas redes sociais, ou que está nas redes sociais e não discute política. Então, quando você fala de direita versus esquerda, centro e centrão juntos, você está falando das pessoas que interessam por política, que é um subgrupo das pessoas que estão dentro das redes sociais, né? Quem está lá para ver Big Brother Brasil não está nem aí para nada disso, né? Mas esse efeito é significativo exatamente pelo aquilo que eu falo. As redes sociais com a informação descentralizada fazem com que as pessoas troquem mais informações entre si. E quanto mais as pessoas trocam informações entre si, mais elas se percebem conservadoras e religiosas, como de fato são. A população brasileira é muito conservadora e muito religiosa. E acaba chegando nisso daí, né? E só para complementar isso daqui, ou seja, mostrando que tudo isso daqui é um desperdício. O governo Lula realmente foi uma tentativa desesperada da esquerda voltar ao poder e que já deu errado no final das contas, né? Por falar nisso, tem também o Lula foi no 2 de julho, né, que é um desfile que tem lá na Bahia, Independência da Bahia, muito grande. Tem um monte de gente lá
Não é por causa do Lula, tá? É por causa do desfile de 2 de julho. É muito famoso lá na Bahia, o pessoal adora essa festa lá e coisa e tal. E o pessoal foi recebido com vaia, tá? Tá aqui, ó. Eu vou te falar um negócio aqui na Bahia, meu amigo. Imagina no resto do Brasil.